Encerramento de ciclo com pessoas. Hoje eu vou compartilhar para vocês como que eu entendo que é o momento de eu subir para um próximo nível. Porque sempre quando a gente vai crescer, vai expandir, gente, a gente não pode continuar no mesmo lugar de onde a gente estava. A gente sempre tem essa mudança mesmo de ciclo para vir algo mais alinhado com a pessoa que você quer se tornar. E a palavra que vai nortear o nosso assunto hoje é Isaías 43, versículo 18 e 19, que diz assim: Não se lembrei das coisas passadas, eis que faço uma coisa nova, por um acaso não a percebeis? E esse versículo, ele fala exatamente quando a gente está naquele ponto de transição, que Deus não quer que você olhe mais para trás, né, para as coisas que ficaram, porque Ele está fazendo algo novo, gente. E sempre, né, na maioria das vezes, a gente não percebe o novo de Deus chegando. Por isso ele fala: por um acaso não percebeis? E quando ele fala isso, gente, é basicamente o seguinte: não existe mais as coisas antigas. Agora eu estou fazendo algo novo. Ou seja, pare de olhar para trás e comece a olhar para o que eu estou fazendo agora, porque você não está percebendo. E eu vou compartilhar com vocês quais são os sinais que Deus me deu para eu entender que eu estava saindo de um ciclo antigo para poder entrar numa nova estação com ele. E já enganchando com o último vídeo, a gente vai falar do primeiro sinal, gente, que é o incômodo do Espírito Santo, né? Como eu disse para vocês, o Espírito Santo começa a te incomodar, começa a te mostrar situações que antes você não via, mas agora você começa a ver, começa a te despertar mesmo um incômodo muito grande, né? Ao lado das pessoas que você está. Então você começa a entender que o seu pensamento não está mais batendo, o seu comportamento não está mais batendo com daquelas pessoas, a sua visão de futuro. E após esse incômodo que a gente sente, né? Após a gente avaliar, ver, colocar na balança, né? O que está combinando, o que não está combinando, chega a hora, gente, da gente poder tomar uma decisão. Então, sempre vai te cobrar uma tomada de decisão quando você tá saindo de um ciclo para ir para outro novo. Porque pensa, gente, se Deus quer te levar para algo novo, como que você vai levar a sua vida velha junto? E o nosso desenvolvimento, gente, ele é pessoal, a nossa salvação, ela é individual. Então, é a parte que mais dói, que é aquela parte que você queria levar todo mundo, que você quer mostrar para todo mundo aquilo que você vê, você quer realmente emprestar os seus olhos para as outras pessoas e falar, gente, vocês não estão vendo isso que está acontecendo ao meu redor? E normalmente, gente, as pessoas elas não evoluem em conjunto, né? Cada um tem sua individualidade. E isso é algo, gente, a gente tem muita dificuldade, porque a gente tem a tendência de levar tudo pro lado pessoal. Então, isso era algo que me matava por dentro, porque como o Espírito Santo te mostra, a nossa tendência é achar que as outras pessoas são ruins, e por isso que a gente tem que sair daquele ciclo. Só que com toda essa experiência que eu vivi até aqui, com tudo isso que aconteceu, o que eu entendo hoje? Que não, gente, não quer dizer que as pessoas são ruins. Quer dizer que você está indo para um outro nível e talvez as pessoas que estão ao seu redor ainda não conseguiram evoluir na questão que você evoluiu. Mas não quer dizer que elas são pessoas ruins. Quer dizer que Deus ainda vai trabalhar no coração delas, claro, né, se elas permitirem. A gente sabendo que a salvação é individual, o que cabe a vocês e a mim? Olhar o que faz bem para você, olhar os seus limites, não se agredir para tentar ficar do lado de pessoas que você vê que já não tá fazendo mais sentido para você. Então, isso é o que está no seu controle, avaliar o que é legal para você e não simplesmente, gente, achar que todo mundo é ruim, todo mundo tá perdido, que Deus usa os loucos para poder confundir os sábios. Isso, gente, a gente olha pela lógica, né? Eu tô falando aqui com vocês a lógica da situação, mas na realidade é um pouco diferente. Por quê?
normalmente a gente não sai por livre e espontânea vontade. Então a primeira vez que eu percebi mesmo essa mudança de ciclos, né, que eu estava consciente no meu corpo, foi lá em 2023, que aí é quando Deus gera a zona de expulsão, que é o quê? Ele já te mostrou, ele já te provou, você foi, voltou, passou, sofreu, e você não tem condições de tomar essa decisão, porque você pode ser cega espiritual igual eu era. Então, quando você não tem essa capacidade, mas você tem um coração aberto e ensinável, o Espírito Santo faz aquilo que é melhor para você, porque você não tem condições de fazer isso por você mesma. Então, é quando acontece essa zona de expulsão, que é quando Deus te arranca, quando você não consegue tomar a decisão. Se você é uma pessoa que tem chamado igual eu tenho, você não tem opção, gente. Ou você sai por bem, ou Deus vai lá e te arranca. Após essa zona de expulsão, ou você escolher, né, sair, ou Deus ir lá e te tirar. Aí o que você tem que fazer após isso? Porque você vai se encontrar perdido, né? Você vai se encontrar no meio do caminho, nem atrás e nem na frente, exatamente no meio. Então, se você ainda não tem experiência com Deus, você não vai saber o que fazer. E o que eu fiz? Eu criei passos mais alinhados com a mulher que eu queria me tornar. É como se fosse mesmo um personagem, gente, de verdade. Mas não é um personagem falso, um personagem inventado. É como se eu conseguisse olhar lá no futuro, conseguisse ver a mulher que eu quero me tornar e o que essa mulher iria fazer hoje para poder chegar nessa posição que eu quero para o meu futuro. Eu começo a criar metas. Por exemplo, lá em 2023, o que eu fiz? Eu era uma pessoa completamente sedentária, eu acordava tarde e normalmente acordava de ressaca. Eu era uma pessoa que eu não admirava. E o que eu fiz? Eu comecei a criar passos para eu poder sair dessa zona de conforto que eu estava e ficar mais perto da mulher que eu gostaria de ser. E o primeiro ponto que eu fiz foi criar metas. E como eu comecei com a minha rotina, eu criei pequenos passos para eu poder sair daquela zona de conforto que eu estava, que era de uma mulher sedentária, para eu poder ser mais parecida com o tipo de mulher que eu admiro. Então eu tive que colocar horário para poder acordar, né? Antes eu gostava de acordar por volta de 9, 10 horas da manhã, ou às vezes eu dormia até eu ter um próximo trabalho. E aí eu comecei a estabelecer um horário fixo de acordar, que esse horário é 6 horas da manhã, gente, porque foi uma das primeiras coisas que o Espírito Santo ministrou no meu coração, sobre acordar cedo. Porque se você tá acordando cedo, você já tá um passo à frente da maioria das pessoas. De manhã é um momento que tá tudo em silêncio. Então, como o externo tá tudo em silêncio, e isso eu falo no geral, você consegue mesmo ter mais paz de poder escutar, né, o que vem de dentro de você, a ter uma conexão maior com você mesmo, com Deus e com a espiritualidade. Após acordar cedo, estabelecer esse horário das 6 para eu poder acordar, para eu poder me preparar, ficar mais em paz, me conectar mais com Deus, eu comecei a me movimentar, a criar ações mesmo em cima dessa rotina. E aí vieram as caminhadas, gente. Então, eu comecei a acordar cedo e comecei a fazer as caminhadas de manhã. Por quê? O que o Espírito Santo ministrou no meu coração é que a vida é um movimento. Então, a partir do momento que você está parado, você não está no movimento da vida. Pensa comigo, como que você quer se tornar a mulher que você quer, a pessoa que você deseja, sendo que você está parada sem fazer nada? Então, criar esses passos, me movimentar, acordar mais cedo, me aproximava mais dessa mulher. E também a minha alimentação. Porque, gente, nesse primeiro momento de rotina, o Espírito Santo ele quer realmente te limpar. É como se fosse um detox mesmo, porque foi igual ele me mostrou. Lorena, você acordava cedo, você comia salgado, você comia coisas que eram pesadas, que não davam vitaminas necessárias para o seu corpo. E com isso, você está perdendo a sua energia vital. E, gente, isso é a maior verdade que ele já me falou, porque eu não sei se vocês já perceberam a diferença de quando você come um prato de salgado
da diferença de quando você come, por exemplo, um pão integral, frutas, frango, ovos. É uma diferença gigantesca. E essa diferença, gente, não é só na hora de se alimentar, ela responde no corpo também. Então, como que eu quero ter uma vida com disciplina, uma vida saudável, né, uma vida mais limpa, sendo que a minha alimentação é alimentação de micro-ondas, é industrializada? É claro que eu não vou ter a energia que eu preciso para eu poder fazer minhas coisas. Esses foram os primeiros passos, que foi realmente a minha rotina, porque eu precisava de sair daquela bolha, gente, bolha de sedentarismo, de má alimentação, de sedentarismo. Os maus hábitos que eu tinha me prendiam de ser a mulher que eu nasci para ser. O Espírito Santo, gente, ele é muito paciente, tá? Ele vai com você em cada passo. A partir do momento que você estabelece, ele te gera ali a força que você não tem de dar esses passos que você precisa em direção àquilo que ele quer te mostrar. Após de dar esses passos ao meu favor, é hora da renúncia, porque você precisa renunciar à sua vida antiga para você entrar na vida nova, gente. Por exemplo, eu ia muito em festas, eu bebia muito, então não tinha como eu ter uma rotina de acordar às 6 horas da manhã, me movimentar, ter uma alimentação boa, sendo que eu vivia de ressaca, né? Eu vivia tendo escolhas que não compactuavam com essa nova vida que eu queria ter. Você vai precisar de renunciar. E não é fácil fazer renúncia, eu já falei com vocês várias vezes, mas é a única solução que vai te aproximar mais da mulher ou do homem ou da pessoa que você quer se tornar. Eu tive que renunciar a festas por um bom período, exageros, embriaguez. Tive que renunciar ao meu sono, né? Dormir até mais tarde, agora eu ia ter que acordar mais cedo. Tive que renunciar a pessoas que não estavam alinhado com essa mulher que eu queria me tornar. Porque não adianta nada, gente. Como que você vai mudar? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu, Lorena, amanhã eu quero acordar às 6 horas da manhã para poder correr. Mas a Mariazinha, o Joãozinho e a Florzinha que tá aqui do meu lado, eles querem beber hoje até de madrugada. Hoje eles querem fazer um churrasco. Eu vou ter que renunciar, porque se todo mundo não derem passos a favor da mulher que eu quero me tornar, eles vão atrasar a minha vida. Aí entra a disciplina, aí entra o querer, gente. Aí que diferencia as meninas das mulheres. Por quê? Mulher, gente, ela não faz o que ela quer, ela faz o que é preciso fazer. Então, se todos os meus amigos estiverem bebendo, eles vão me incentivar a ficar bebendo e eu não vou conseguir sair desse ciclo. Por quê? Eu não tenho força por mim mesma de sair, vocês estão me entendendo? E você é a média das 5 pessoas que você anda. Então, se as 5 pessoas que você anda não querem nada com a vida, trabalham, são responsáveis, são pessoas que talvez você admira, né, gente? Mas essa pessoa não tá dando passos para se aproximar da pessoa que você quer se tornar. Então não vai fazer sentido você ficar andando com essa pessoa. Por quê? Porque você vai ficar vendo a vida pelos olhos dessa pessoa. E aí você vai acabar se inspirando numa pessoa que pode ser uma pessoa bem-sucedida, que pode ser uma pessoa legal, uma pessoa do bem, porém ela não é parecida com o tipo de pessoa que você quer se tornar no sentido de disciplina. Eu aconselho vocês a anotar aquilo que está impedindo você de ser a pessoa que você quer se tornar. E depois que você anotar, você vai criando estratégias e substituindo o velho por algo novo, algo mais alinhado com essa pessoa. E após as renúncias, a gente vai para o próximo passo, que é a aliança com Deus. Por quê? Porque agora você já viu, você já se movimentou, você já se alinhou, você já deu passos para a pessoa que você quer se tornar. Agora está faltando uma aliança com Deus. Por quê? Porque Deus, gente, ele quer saber o que você está disposto a deixar para trás para você poder seguir ele. E eu, gente, a minha primeira aliança com Deus, porque lembrando que eu estou falando do meu primeiro encontro. Então, sempre que eu falar aqui com vocês, vai ser referente a Lorena lá de 2023. Após a gente terminar esse primeiro encontro, a gente vai passar para o nosso segundo encontro, que foi ainda mais maravilhoso ainda, mas eu preciso de dar passos para vocês chegarem lá junto comigo.
Então, no início, eu abandonei as festas, né, rave principalmente, e fiquei um bom período, sem sair de casa para festas. Também busquei estar mais em santidade e fiz um propósito com Deus de não levar pessoas para poder beber e nem se embriagar lá na minha casa. E até mesmo, gente, como visitas. Então, nesse período que eu estava morando sozinha, eu não levava ninguém para minha casa, só se fossem pessoas de confiança mesmo, ou uma pessoa ou outra ali que eu me relacionava. E também estabeleci a organização da minha casa, porque antes, gente, eu era extremamente desorganizada. Por quê? Isso refletia diretamente com a minha mente. Hoje em dia eu vejo isso. Hoje eu sou uma pessoa extremamente organizada, tenho minhas coisas todas arrumadinhas, limpinhas, mas nem sempre foi assim. Então eu tive que estabelecer isso com Deus. E a minha rotina também, né, de permanecer nela. Então, recapitulando aqui para vocês, os passos para minha aliança com Deus foi manter essa rotina, né, que ele criou lá quando eu estava paralisada lá, né, no momento de transição, não ia nem para frente, nem para trás. Então ele estabeleceu a rotina que foi acordar cedo, movimentação e alimentação. Então, depois eu renunciei pessoas que me impediam de ser a mulher que eu gostaria de me tornar. E por final, eu estabeleci quem frequentava a minha casa e limitei também a bebida alcoólica, o consumo de bebida alcoólica dentro da minha casa, tá? Porque, como eu disse para vocês, eu ainda estou em processo de transformação. Então, hoje em dia, né, eu ainda bebo, mas eu não bebo para me embriagar. Eu bebo mesmo assim, aqui em casa, com a minha mãe, uma coisa bem sutil, de vez em quando vou em algum barzinho, mas sempre com horário para chegar e vigiando, né, também os meus comportamentos e os excessos. E olha, não tem como você ir para o próximo nível sem você estabelecer essa aliança com Deus. Porque, igual no meu caso, Deus foi aonde eu estava, me buscou, abriu meus olhos, me resgatou, me libertou, e é o mínimo que eu posso fazer para Ele é manter e honrar tudo isso que Ele fez na minha vida. E eu espero que tenha ficado claro para vocês aí, que tenha dado uma luz nos próximos passos que você vai seguir se você também quiser essa mudança na sua vida. E eu já vou me despedindo de vocês por aqui, gente, e que essa mensagem chegue nos corações certos. Então é isso. Beijinhos e até o próximo vídeo.